Amém, queridos? Eu quero trazer uma palavra para o seu coração nesta manhã. E eu peço emprestado a sua atenção, total atenção. Eu creio que Deus irá falar ao nosso coração nessa manhã. Você crê? Fala assim, pastor, eu creio. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Aliás, sobre voz, a voz de Deus tem sido muito prejudicado. A gente está ouvindo o que Deus quer falar conosco. Mas por quê, pastor? Porque a gente está vivendo em um mundo de muitas movimentações, muitas informações. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que tem roubado de nós, sabe, um tempo especial de parar e ouvir o que Deus está falando, o que Deus está perguntando. A Bíblia é cheia de respostas. Existem várias respostas para cada situação. Mas a Bíblia também é um livro que tem muitas perguntas. Muitas perguntas que o próprio Senhor fez e faz. Essas perguntas ecoam até hoje. E quando é o próprio Deus que pergunta, a gente precisa prestar atenção. A gente precisa dar total atenção. Na verdade, quando Deus pergunta, Ele está nos chamando para um momento de revelação especial. Quando Deus pergunta, Ele quer obter uma resposta, não somente uma resposta superficial, Ele quer uma resposta sincera do nosso coração. Aí você pode dizer, se Deus Ele é onisciente, se Ele sabe de tudo, sabe o que vai acontecer, por que Deus pergunta? Porque Ele quer ouvir o seu coração. Ele quer ouvir o que você tem a responder a Ele. As perguntas de Deus têm na realidade, um propósito bem definido. Não é para obter informação, Ele não precisa, Ele sabe, mas é para provocar uma transformação. Se Deus fizer uma pergunta, fique atento. Ele quer te transformar. E como eu disse, Ele faz isso a todo momento. Ele, quando faz a pergunta, de maneira nenhuma, Ele quer acusar você. Não é a intenção, mas Ele quer nos levar a uma consciência e uma condição que precisamos ter diante dEle. Quando Ele faz pergunta, na realidade, Ele quer nos curar. Ele quer curar o nosso coração. Talvez você não tenha parado para pensar sobre as perguntas que Deus já fez para você. Deus pergunta porque Ele quer nos levar a uma verdade que talvez na maioria das vezes, eu não consigo. A pergunta de Deus tem esse objetivo, nos levar à luz, nos levar à verdade. Essas perguntas nos tiram da fuga, porque na maioria das vezes o ser humano quer correr, quer fugir, ou então colocar a sua mão no ouvido e não querer ouvir. Nós precisamos sim parar de correr. Precisamos perder essa vergonha da religiosidade. As perguntas de Deus, mais uma vez, todas as vezes, Ele quer nos trazer para perto. Ele quer. Muitas vezes nós fugimos da voz de Deus, mas quando fugimos, Ele vai nos alcançar. Ele sempre nos alcança. E quando Ele nos alcança, irmãos, Ele quer uma resposta rápida. Ele quer uma resposta sincera do fundo do nosso coração. Então não adianta correr. Pergunta do Senhor vai te alcançar. Pergunta que nos desarmam, que nos confrontam e que ao mesmo tempo nos mostra o quanto somos amados por Ele. Todas as vezes que você ouvir uma pergunta de Deus, você pode ter a certeza no seu coração que Ele te ama. Ele te ama. Hoje eu quero te convidar a ouvir algumas destas perguntas. Perguntas que Deus fez nas Escrituras. Elas, como eu disse também, elas não ficaram no passado. Estas perguntas estão acontecendo hoje.
elas ainda ecoam em nossos corações. Eu quero iniciar essa mensagem lendo um texto da palavra de Deus, do Evangelho de João, no capítulo 21. Pastor, qual é o texto? Qual é o seu texto preferido na Bíblia? Agora vocês vão saber. É o capítulo 21 de João. É o capítulo, é o texto da palavra de Deus que eu gosto muito. Esse, para mim, esse texto, ele é demais. Não vou ler aqui todo o capítulo, só apenas do versículo de 15 ao 17. Mas o capítulo 21, eu quero aqui convidar a igreja, motivar a igreja, e também desafiar a igreja, que nesta semana vocês irão ler o capítulo 21 de João. Quem vai estar comigo nessa leitura? Levanta a mão aí. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia. Último capítulo do Evangelho de João. Jesus restaura Pedro, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Feche seus olhos, por favor. Pai, nessa manhã eu te peço, fale ao nosso coração. Retire qualquer obstáculo. Não deixe que a gente desvie a atenção daquilo que o Senhor quer falar. Das perguntas que o Senhor irá falar hoje ao meu coração. Nós oramos assim, Senhor, pelo nome poderoso de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: as perguntas de Deus para você. Você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, com respostas, após ouvir as perguntas que Deus irá te falar. Irmãos, é muito interessante, vamos ouvir nesta manhã 5 perguntas. 5 perguntas que podem mudar a rota da nossa vida, se com o nosso coração sincero, iremos responder. Vamos começar com a primeira pergunta, que está em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3 e no verso 9. E a pergunta é: onde estás? O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde está? Adão havia pecado com Eva, e nesse momento Deus coloca diante dele uma pergunta. Eles sabiam, com certeza, o nosso Deus sabia onde ele está. Irmãos, eu não sei se precisa dar um grau aí a menos, né, no ar-condicionado. Está quente aí, irmãos? Pode aumentar mais um pouco? Se puder, se já não estiver no limite. As pessoas aqui da frente conseguem sentir mais fresquinho, ali atrás fica um pouco mais prejudicado. Então, irmãos, quando a gente percebe essa pergunta, Deus sabia por que eles estavam se escondendo após o pecado, mas na verdade o Senhor queria que eles mesmos dissessem a condição espiritual que eles estavam naquele momento. Por isso esta pergunta muito direta. Começamos aqui agora com essa primeira pergunta, meus amados irmãos, feita por Deus logo após o pecado. Uma pergunta simples. Foi simples: onde estás? Mas ela era carregada de muita profundidade.
Muitas coisas estão aqui dentro dessa pergunta que pode parecer simples. Adão estava escondido com vergonha e com medo. E essa pergunta para mim, para você hoje: onde nós estamos diante de Deus? Nós temos nos apresentado para Ele? Ou a gente tem de alguma forma se escondido? Não adianta esconder de Deus. Aqui Adão está, escondendo, porque ele estava com vergonha. Mas Deus conhecia o coração de Adão. E ele pergunta, e essa pergunta continua também ecoando, como eu disse, ao nosso coração nessa manhã. Onde nós estamos com o nosso nível espiritual diante de Deus? Qual é o seu nível de proximidade espiritual? Será que você tem buscado estar na presença de Deus, vivendo isso de uma forma muito forte? Deus, nesta manhã, está perguntando para você, como ele estivesse falando o seu nome. Onde você está? Tiago, Beth, Ricardo. Ele está perguntando para você agora: onde você está? Você está comigo? Você está perto de mim? Agora, já seguindo para a segunda pergunta: onde está o seu irmão? Gênesis 4, versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Sou eu quem deve guardar o meu irmão? Deus faz essa pergunta para Caim após o assassinato do seu irmão Abel. Esta pergunta também é feita para ele. E ele, de uma forma até debochada, a verdade é essa: sou eu que tenho que dar conta? Eu sou babá do meu irmão? Era ele que tinha que cuidar do seu irmão, porque ele era o irmão mais velho. E ele, com uma pergunta retórica dele, quase como diz: você está me perguntando por algo que eu não tenho que saber. Claro que ele tinha que saber. E quando nós falamos agora, e essa pergunta é para a igreja, é para você, é para mim, é para toda a igreja, a pergunta continua: onde está o seu irmão? Onde está essa pessoa? Depois da queda vem a consequência, o afastamento do outro. E nós aqui como igreja não podemos nos afastar dos nossos irmãos. Existem pessoas que não estão mais conosco, não estão mais aqui na igreja. Será que estão em outras igrejas? Amém, se tiverem. E se elas estiverem no mundo? Se elas voltaram para um caminho fora da presença do Senhor. Deus nos lembra que não podemos viver isolados, nem indiferentes ao nosso irmão. Em uma era de individualismo, de particularismo, onde nós só queremos saber de nós, estamos esquecendo de cuidar dos nossos irmãos. Por isso que eu agradeço a Deus por essa igreja. Porque a gente não deixa, a vontade é não deixar ninguém ficar para fora. Ninguém. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Nós não podemos deixar. Nós não podemos permitir que pessoas estejam fora do nosso alcance visual, dos nossos cuidados. Pessoas que não têm vindo mais à igreja, não está mais visitando as células. Essa pergunta não é para o mundo, essa pergunta é direta para a igreja, para o pastor, para o líder e para cada irmão. Nós temos responsabilidade sobre o nosso irmão. Onde ele está? O mistério. Meu Deus. Rapaz, olha aí. Amados irmãos,
Nós precisamos olhar principalmente para aqueles que se converteram aqui nessa igreja, que entregaram as suas vidas a Jesus. Nós precisamos cuidar deles, porque foi assim que Deus fez através de nós, com muitos que estão aqui. Citamos exemplo aqui da Camila e do Noronha, e quantos outros se converteram aqui, hoje estão servindo aqui, estão liderando células aqui. E agora eles estão fazendo a mesma coisa com aquelas pessoas. Essa palavra, irmãos, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Ela é direta para nós. Ele não está perguntando para outras pessoas ou para o mundo, mas aqueles que deveriam cuidar. Como você tem tratado aquelas pessoas, os nossos irmãos que estão ao nosso redor? Tem carregado os fardos deles juntos? Você tem ajudado na caminhada? Deus está perguntando agora, bem diretamente para mim como pastor dessa igreja, mas também para você, que é um servo dessa igreja. Onde está o nosso irmão? Onde está o nosso irmão? A terceira pergunta: o que você tem na mão? Êxodo 4, versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. O que é isso? Esse encontro, Deus com Moisés. Moisés estava diante de Deus, e se a gente for ler ali o primeiro versículo, diz que Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir, o Senhor não veio ao seu encontro. Moisés diante do Senhor estava colocando muitas desculpas. Moisés estava dizendo que não era capaz, que as pessoas não iriam acreditar naquilo que o Senhor tinha dado como uma missão para ele. E ele diante do Senhor diz: o que eu faço? Eu só tenho esse cajado. E Deus pergunta: o que você tem na mão? Era a única coisa que ele tinha na mão, era um cajado. Ah, meus amados irmãos, uma pergunta feita a Moisés, quando ele sentia incapaz de cumprir uma missão. Deus usa o que temos, mesmo que possa parecer, algo comum. Moisés tinha um cajado. Deus transformaria aquele cajado em um instrumento poderoso. E a pergunta ressoa, ecoa até os dias de hoje, para nós nessa manhã: o que vocês têm na mão? O que você tem na mão que pode ser usado para abençoar vidas, para transformar vidas? Deus está perguntando para você. Ah, pastor, eu nem sei o que eu tenho na mão. Você sabe. Deus te deu um talento, Deus te deu um presente, Deus te deu um dom, e você tem tudo isso dentro de você e não está conseguindo ainda colocar em prática, para que isso venha reverberar na vida das pessoas. Deus te trouxe aqui nesta manhã para fazer essa pergunta: o que você tem na sua mão? O que você tem e pode ser usado para abençoar muitas vidas? Deus pode fazer algo maravilhoso em sua vida, no lugar aonde você está, fazendo o que você está fazendo. Não, pastor, se o senhor me der um microfone, eu faço. Me coloca diante de um púlpito que o senhor vai ver. Não. Me manda para uma nação pregar que o senhor vai ver o que eu vou fazer. Não. Você pode fazer grandes coisas no lugar aonde você está agora, com aquilo que Ele te deu. O que você tem na mão? Essa é a pergunta que Deus está fazendo para você agora. Por que você não usa? Por que você não coloca em prática aquilo que Ele já te deu? Preste atenção, algo aqui é muito importante. Quando algo é só teu, quando algo que só está com você, na tua mão, esse algo pode estar inerte, sem vida, morto. Mas quando você pega esse algo e entrega na mão de Deus, Ele vai fazer milagres com aquilo. Talvez você nunca tinha pensado sobre isso. O que o Senhor está pedindo para você nesta manhã: entrega para Ele. Entrega o que você tem. É a sua vida. É aquilo que você aprendeu.
é o seu intelecto, é os seus bens, é sua vida. Assim como Deus falou com Moisés, naquele encontro. E Moisés tinha medo porque ele achava incompetente. Ele achava que não era capaz. Deus está falando para nós nesta manhã. Você é capaz, porque você não está sozinho. Eu estarei sempre com você. Eu só quero que você diga o que você tem na sua mão e jogue, lance para mim, porque quando estiver comigo, eu abençoarei você e tudo aquilo que você tem. Em nome de Jesus, entregue ao Senhor, entregue ao Senhor. Será que nesta manhã você está disposto a entregar isso a Ele? A pergunta continua: o que você tem em sua mão? Eu já estou indo para a terceira pergunta. Na verdade, para a quarta pergunta. Quem está atento aí? A quarta pergunta. Agora nós já estamos indo para o Novo Testamento. E a quarta pergunta vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Marcos capítulo 5, versículo 30. Quem me tocou? No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Irmãos, esse quadro aqui, esta cena é muito importante. Nós sabemos, nós conhecemos o texto da palavra de Deus, exatamente nesse momento, onde Jesus estava indo para a casa de Jairo. Ele é interrompido. Onde Jesus estava, uma grande multidão seguia. Aquelas pessoas estavam ali apertando Jesus. Mas alguém com um toque de fé e com uma intencionalidade tocou em Jesus, chamou a atenção de Jesus. Ele disse que era um toque de fé e de intencionalidade, por isso chamou a sua atenção. Jesus sabia, mas queria saber quem era a pessoa. E ela ali disse: sou eu, Senhor. E naquele momento ela foi completamente curada de uma doença que ela tinha há 12 anos, que era uma hemorragia. Já tinha passado por vários médicos, exames, os melhores especialistas. Ninguém conseguiu curar aquela enfermidade, aquela hemorragia. Essa pergunta revela para nós: Jesus, ele distingue exatamente quando um toque é feito debaixo de uma fé. Não é qualquer toque, é um toque de fé. Nessa manhã, ele está perguntando: quem me tocou? Eu creio que nós também iremos estar diante desta pergunta e respondendo diante da nossa necessidade, porque todos nós aqui temos uma necessidade. Talvez até esse momento a gente tenha tocado em Jesus, mas não com a fé suficiente que venha chamar a sua atenção. Em nome de Jesus. Muitos estavam próximos, mas foi só uma pessoa transformada. Você tem tocado Jesus com fé? Ou apenas andado no meio da multidão? Não, a multidão, a gente precisa olhar, mas a gente não precisa estar no meio da multidão. Há necessidade de um toque especial, que possamos entender isso. Um breve resumo. Primeira pergunta: onde estás? Deus nos convida a conhecer como estamos espiritualmente. A segunda pergunta: onde está o seu irmão? Ele chama a nossa atenção, sabe para quê? Para o cuidado, para a responsabilidade com o outro. A terceira pergunta: o que você tem na sua mão? Deus usa o que temos quando entregamos para Ele. E a quarta pergunta: quem me tocou? Deus deseja relacionamento, fé e a proximidade. Todas essas perguntas são importantes,
mas elas nos conduzem a uma pergunta central. De todas as perguntas acima que lemos aqui, há uma pergunta que vem do coração de Deus, e ela é mais íntima, ela é mais profunda, e ela é a mais decisiva para mim e para você. Porque na verdade toda a Bíblia, ela aponta para alguém. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. 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 Essa pergunta que Jesus fez a Pedro, e nós lemos no início, depois da sua queda, depois da vergonha, depois da decisão, da decepção dele, como eu disse, a profundidade do capítulo 21 de João, e agora esse encontro que muda tudo, muda completamente. A história também do cristianismo, ela é transformada, ela é mudada através deste diálogo com Jesus e Pedro. A partir dali, Pedro é transformado e nós conhecemos a história deste grande homem de Deus que precisou ser restaurado. Chegamos então à última pergunta. Você me ama? João 21, versículo 17. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Jesus restaura Pedro, como nós falamos. Após a sua negação, Jesus pergunta, na verdade, uma pergunta que tocou bem profundo no coração de Pedro. Jesus aqui não está perguntando para Pedro: Pedro, você vai me servir? Pedro, você vai pregar? Ele só pergunta uma coisa: Pedro, você me ama? Você me ama? Jesus não pergunta sobre a sua capacidade. Jesus pergunta sobre o amor de Pedro, sobre ele. O amor é o verdadeiro combustível do ministério de qualquer pessoa. Se faltar amor no seu ministério, você está no caminho errado. Revise, mude a tua rota. Um líder, qualquer servo, ele precisa ser cheio de amor. Ele precisa ser encharcado com esse amor. Sua vida cristã tem sido movida por esse amor aqui que Jesus fala? Ou tem sido apenas uma rotina, uma obrigação e o pior, aparência? Você tem feito por aparência, irmão? Ou você tem feito porque você ama Jesus? Que pergunta é essa, meu? Pergunta é essa? Jesus não pergunta a Pedro: você se arrependeu bastante, Pedro? Não. Você está pronto para tentar de novo, Pedro? Não. Você vai me servir dessa vez de uma forma melhor, Pedro? Não, ele não pergunta isso. Ele só pergunta: Pedro, você me ama? Jesus não está preocupado com o seu ministério. Ele está preocupado com o seu relacionamento com Ele, porque deste relacionamento muda a nossa vida, como nós temos agido com as pessoas. Será que estamos abrindo o coração? Será que estamos perdoando e pedindo perdão? Será que Deus tem colocado no nosso coração esse amor de abraçar, de chorar e de cuidar? Ainda estamos restritos ali, ou até mesmo circunscritos, a palavra é essa, a algo que aconteceu, como pregamos na semana passada, no passado. Jesus está fazendo essa pergunta para você hoje. Você me ama? Cuida, apacenta, ame as minhas ovelhas. Como está o seu coração sobre o amor? Como está o seu coração
diante a essa pergunta hoje. Como está o seu nível de amor? Pastor, está fraco. Vai melhorar. Está mais ou menos. Vai melhorar. Está bom, vai melhorar. Essa igreja precisa ser reconhecida como a igreja do amor. E não é por causa do pastor, é por causa de Jesus. Se você não está perdoando, pode aplaudir o Senhor, que é para Ele mesmo. Se você não está amando o suficiente o seu irmão, reveja isso. Irmãos, eu fico a pensar o que eu tenho feito na minha vida. E todas as vezes que eu penso naquilo que eu tenho feito, aquilo que eu estou fazendo, eu sou confrontado. E eu sou exortado por Deus, porque eu ainda estou fazendo muito pouco. E eu preciso fazer muito mais, porque Ele é amor, Ele deu o seu Filho por mim. Isso me constrange todas as vezes que eu estou diante a esta pergunta. Claudir, tu me amas? O que eu tenho feito? É muito pouco. É muito pouco. Porque o amor é que sustenta o chamado. O amor é que restaura o que foi quebrado. O amor é o que restaura aquilo que foi quebrado. Não vai ter outro, nada, ninguém que vai restaurar algo que foi quebrado que não seja o amor. O amor é que nos leva a cuidar de ovelhas. As ovelhas que é dele. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Eu não tenho ovelhas. Você não tem ovelhas. As ovelhas é do Senhor Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. O pastoreio não nasce da performance. O pastoreio nasce no amor. Eu deixei essa última pergunta tão profunda. O ministério verdadeiro começa não com dons, mas com um coração que ama Jesus acima de todas as coisas. Se você ama, você cuida. Se você ama, você serve. Se você ama, você obedece. Como tem sido a minha vida com Deus, no meu particular? Como tem sido a resposta a essa pergunta na minha casa? Como você tem tratado a sua família com amor? Como você tem tratado as pessoas que trabalham contigo? Como você tem tratado as pessoas que servem com você aqui na igreja? É com amor. Jesus está dizendo: Pedro, não quero tua pregação. Pedro, Tiago, Claudir, Samuel, Elvis, eu não quero a tua pregação. Eu quero o teu coração. É uma grande responsabilidade daqui, irmãos. Você não faz ideia. Como eu digo, sair daquele cantinho dali, e vir até aqui. Você não sabe o peso de poder anunciar aquilo que Jesus quer falar comigo e com a igreja dele através da sua palavra. E essa palavra que diz sobre a centralidade dela. Jesus, Ele é amor. Amor muda tudo. O apóstolo Paulo reserva um capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 13, para falar do amor. Talvez você tenha falhado como Pedro, mas Jesus te chama hoje à beira do mar, que era isso que estava acontecendo. Jesus chega naquela praia, estava rolando ali um churrasquinho de peixe. Eles não reconhecem Jesus. E Jesus, carinhoso, amoroso, chama eles de filhos. Ele nem era filho de Jesus, eles eram irmãos de Jesus. Filhos, o que tem para comer? Era uma outra pergunta, mas não está aqui não. Está na Bíblia. E ali houve uma grande restauração. Não para. Não, Jesus não vai fazer essa pergunta para te cobrar, mas para te restaurar. Se você responder com amor,
se nesta manhã você responder essa pergunta com amor, Ele ainda tem ovelhas dele para você cuidar. Pastor, eu não quero cuidar de ovelha. E você quer sim. Você quer. Porque quando a gente cuida, nós somos cuidados. Pastor, eu só mexo lá no som, eu só fico apertando o botão. Não, você vai cuidar de ovelha. O pessoal da técnica, o pessoal do teclado. Eu sei que você cuida. Aqui, na Atitude Brasília, é uma igreja de pastores. Todo mundo cuida, todo mundo pastoreia, irmãos. Uma pergunta de Jesus, como eu disse, que ainda ecoa até hoje, e ela é a mais importante de todas. Você quer saber agora qual é a pergunta mais importante? Pastor, o senhor falou 5 perguntas importantes, mas eu quero fazer uma outra agora. Eu queria que você ouvisse essa última pergunta, de olhos fechados e orando. Uma pergunta de Jesus, a mais importante, Mateus 16, versículo 15. Quem vocês dizem que eu sou? Essa palavra agora é para você. Chegou aqui nesta manhã e ainda não conhecia Jesus. Não teve um encontro pessoal com Ele ou estava afastado. Esta pergunta é para você. Quem vocês dizem que eu sou? Não é uma pergunta teórica. Ela é pessoal. Ela é direta. E esta pergunta é inescapável. Jesus está olhando para você nesta manhã, agora, e perguntando: quem eu sou para você? Sou só um personagem bíblico? Sou apenas um profeta distante? Ou sou o seu Senhor, o seu Salvador, o Filho do Deus vivo, o único que pode perdoar, o único que pode curar e o único que pode transformar vidas? Você pode dar muitas respostas hoje, através dos seus lábios, mas na verdade, Jesus quer ouvir nessa manhã o seu coração. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Ele está aqui e quer ouvir uma resposta à sua pergunta agora. Você está disposto, com seu coração crer e com os seus lábios confessar que só Ele é santo, só Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? A igreja está orando nesse momento, a igreja está clamando, a igreja está intercedendo, e eu quero que você responda ao Senhor.
com aquilo que eu irei falar agora. Eu queria que você repetisse essa breve oração. Senhor Jesus, nesta manhã eu entendi que eu preciso estar atento às suas perguntas, porque as suas perguntas irão me levar para um lugar de segurança e de cuidado e de amor. Por isso, nesta manhã eu peço perdão pelos meus pecados e declaro que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. A igreja ainda está orando e eu queria saber, quem repetiu esta oração? Levanta sua mão rapidamente, abaixa em seguida. Aleluia, glórias a Deus. Alguém mais aqui nesta manhã? Alguém mais aqui repetiu essa manhã? Glórias a Deus, amém. Aleluia. Jesus está falando contigo, você não veio aqui à toa. Hoje é o dia da sua mudança. Hoje é o dia que Deus vai restaurar a sua vida. Por isso que você está aqui. Quem ainda não levantou a mão entregando a sua vida a Jesus, eu quero orar, só isso. Só levanta a sua mão e abaixa em seguida. Em nome de Jesus. Pastor, eu estou desviado, eu me afastei da igreja, mas hoje eu quero voltar para o seu aprisco. Levanta a mão. Você está reconciliando hoje? Você quer voltar aos caminhos do Senhor? Pai, muito obrigado, porque a sua palavra foi mais uma vez pregada. Foi mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai, escreva esses nomes no livro da vida, que a partir de agora eles sejam completamente guiados pelo teu Santo Espírito. Toma, Senhor, a tua igreja em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.